Olá, amante do terror. Hoje eu irei falar sobre um icônico SCP, um SCP que se auto-intitula Deus, o Criador do Universo, e é descrito como sendo um ser onipotente, mas temo que não seja realmente onipotente, muito menos Deus, e há evidências que provam isso. Como podemos começar? Vamos começar falando sobre o próprio Deus de Israel do cristianismo. Para muitos que já leram a Bíblia, Torá, ou mesmo assistiu coisas sobre o cristianismo, já têm uma breve ideia do que seria o Todo-Poderoso. Deus de Israel é o ser que está acima de tudo e todos no multiverso, o que é chamado de Trione, onipresente, onisciente e onipotente. Ele não possui uma forma física, embora muitos o assemelham a um velho com barba e cabelos longos e brancos. Mas, em geral, ele não possui aparência alguma, pode ser tudo e nada ao mesmo tempo, tanto é que o mesmo disse a Moisés: "Não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo." Agora, o que seria um ser onipotente? Sabemos que um ser onipresente é aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo, e que o onisciente é o que sabe de literalmente tudo. Mas, e o ser onipotente? Alguém que possui onipotência é descrito como um ser que obtém o poder absoluto, infinito e ilimitado, o poder de fazer literalmente tudo, controlar tudo, reger tudo, ser um deus da criação e da destruição, e não há limites que o impeçam de forma alguma. Por exemplo, devastar tudo que existe no multiverso e criá-lo de novo em um estalar de dedos. É este o nível da onipotência, e a única coisa que Deus de Israel não pode fazer, uma limitação que ele impôs a ele mesmo, é mexer com livre-arbítrio, mas, de resto, nenhuma limitação. Então é bem importante que você permaneça com toda essa informação em mente, porque ela é importante para saber se o SCP-343 é realmente onipotente, ou mais, se ele realmente é Deus. Então finalmente chegamos no tão aclamado SCP-343. Ele é descrito como sendo um velho barbado vestindo roupas brancas, que é aparentemente onipotente. Os seus poderes se resumem em manipular a realidade como bem entender, regendo as leis da física e da natureza, assim como o manipulador da realidade faria. E como ele foi contido? A resposta é: ele não foi. Ele simplesmente se deixou capturar pela Fundação, sem apresentar nenhuma resistência. Tanto é que ele é um classe safe. A Fundação o encontrou depois de um agente vê-lo andando pelas ruas de Praga e simplesmente desaparecer. Então ele foi interceptado e voluntariamente contido. Um funcionário até perguntou para ele quem era, e ele respondeu: o Criador do Universo. O funcionário pediu então para ele provar, e ele simplesmente atravessou a parede e voltou com um hambúrguer em mãos. Ele até mesmo mudou a concepção da sua sala, transformando em uma clássica sala do estilo inglês, com alguns móveis que nem sequer iriam caber olhando do lado de fora. Então, ele é capaz de manipular o espaço. Visitá-lo se transformou em um evento diário, onde muitos funcionários diziam até se sentirem mais alegres em sua presença. Então, em resumo, SCP-343 é um ser capaz de manipular a realidade ao seu redor, e se diz como o Criador do Universo. Mas a pergunta que não quer calar é: ele é realmente onipotente ou ele apenas mentiu nesse aspecto? A Fundação está constantemente na procura da destruição definitiva de 682, tanto é que eles já fizeram vários testes com vários SCPs, a exemplo do SCP-096 e 053. E adivinha só, quem foi um desses SCPs? Exato, 343. Só que se você for ver, não tem nada escrito lá. Então algo aconteceu, ou melhor, não aconteceu. Quando o SCP-343 adentrou a cela do 682, nada
aconteceu. E logo depois, ele saiu de lá e disse que não poderia destruir o 682, pois é uma coisa que não foi criada por ele, porque afinal, 682 é filho do Rei Escarlate. Então ele simplesmente falou que os funcionários deveriam se virar contra ele. E isso gerou uma dúvida enorme em minha cabeça. Lembra que eu disse que eles acreditavam que SCP-343 era onipotente? Pois é, mas ele não conseguir fazer algo? Ué, mas se ele realmente é um ser onipotente, uma coisa como destruir o SCP-682 com uma maldição aparentemente imposta por ele mesmo deveria ser mais que possível, apenas com um estalar de dedos. Isso para um ser que realmente é onipotente. Poder infinito sem limites, lembra? A única forma de um ser onipotente ter alguma limitação é ele mesmo impor essa limitação. Mas de resto... Então, essa é a primeira evidência que SCP-343 não é um ser onipotente. Falando em manipular a realidade, vamos até a segunda e última evidência. E corrigindo algo que eu falei no vídeo do White Nugget, ele não poderia se tornar onipotente com a manipulação da realidade, porque é muito mais complicado que isso. Em um arquivo chamado Unfinished Business, ou Negócios Inacabados, aconteceu uma iminente quebra de contenção da SCP-239. Para que isso faça mais sentido, SCP-239 é, ou era, uma menina de 8 anos de idade, 1 metro de altura e pesava 20 quilos. Tem cabelos loiros longos até a altura dos ombros e, quando acordada, o seu corpo pode emitir ondas de radiação suficientes para reduzir a matéria a nível subatômico. Mas o que realmente importa é o nível de poder que essa garotinha tem. Basicamente, tudo que ela quer que aconteça, vai acontecer. Ou seja, se ela pensar que quer o céu da cor roxa, ele vai ficar da cor roxa. Isso aconteceu com o Classe D que acidentalmente a machucou, e ela então desejou a sua destruição. Só que ela sentiu remorso e desejou que ele retornasse. Então seus poderes se assemelham muito aos de SCP-343. Porém, em momento nenhum, foi dito que ela tinha uma aparente onipotência. Guarde ambas informações. O que aconteceu foi que ela ficou por décadas dentro de uma cápsula que continha algumas drogas que a deixavam em coma induzido, só que aparentemente elas não estavam mais fazendo efeito, isso à medida que ela ia crescendo. Então os funcionários pediram ajuda ao Dr. Cliff, pois sabia exatamente o que tinha que fazer para deter 239. Então ele pediu um favor ao SCP-343, a qual eles pareciam ter alguma ligação antiga. Pediu para que ajudasse contra a SCP-239, e ele realmente o fez dessa vez. Dr. Cliff libertou o SCP-239, que começou a persegui-lo, flutuando. Várias coisas bizarras aconteceram ao mesmo tempo, como fluidos, dejetos, sangue e órgãos humanos se espalhando por toda parte. O corpo de 239 também estava todo destruído após Dr. Cliff atirar com uma pistola roxa. Enfim, eles chegaram à posição do 343, e é aí em que as coisas ficam estranhas. Primeiro que SCP-343 conseguiu impedir a propagação dos poderes de SCP-239, só que ele parecia estar com dificuldades, porque o seu nariz e ouvidos começaram a sangrar, e depois uma batalha entre dois manipuladores da realidade começou a acontecer. Enquanto um bagunçava, o outro colocava tudo de volta no lugar, e nenhum dos dois conseguia anular os poderes um do outro. Bom, Dr. Cliff conseguiu empurrar SCP-239 para um espelho e colocou SCP-093 para transportar para outra dimensão, e lá, como era um outro mundo, SCP-239 já não conseguiu mais fazer nada, então foi morta por Dr. Cliff. Só que Cliff, nesse mesmo arquivo, morreu. Ou melhor dizendo, foi morto por alguém. Se quiser mais detalhes, os arquivos estão na descrição.
Então, qual seria a tal evidência de não onipotência? A evidência está justamente na luta entre SCP-343 e 239. Está justamente na palavra luta. Digo, um ser onipotente não luta de maneira alguma, muito menos tem qualquer tipo de dificuldade. Se o SCP-343 fosse realmente onipotente, ele poderia ter derrotado o SCP-239 em instantes. Ele poderia ter retirado os poderes de 239 com um pensamento. Esse é o poder de um ser onipotente. O poder de fazer literalmente tudo, sem limites, sem dificuldades. Só o fato de SCP-343 ter tido dificuldades em enfrentá-la só mostra que ele não é realmente onipotente. Então a conclusão que temos é: SCP-343 é sim um ser muito poderoso, porém não é onipotente, muito menos o Deus de Israel, que além de onipotente, é Trione, coisa que SCP-343 nem de longe é. Mas aí fica a pergunta, que provavelmente nunca será respondida: quem realmente é SCP-343? O próximo vídeo vai ser uma lista sobre os seres inofensivos de Trevor Henderson até então. Pode ser que hajam mais no futuro, porém eu vou listar os que nós temos até agora. São poucos, mas eles existem. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até a próxima.